Pense em Saúde. Estamos de volta e no programa de hoje conversando sobre câncer de intestino, câncer coloretal. E se você quiser participar com a gente é só ligar 3209-0119 ou por e-mail saude@tvhorizonte.com.br. Várias dúvidas já chegaram, dá tempo da sua chegar. Porque quem está aqui hoje para responder a todas as dúvidas são os coloproctologistas doutora Luciana Píramo, o doutor Bruno Giusti Werneck e a doutora Cântia Arregui de Sena Borges. E no bloco anterior a gente falou então sobre pólipos, né? E aí eu deixei uma pergunta no ar, doutora Luciana, seguinte. Ok, fiz a colonoscopia e eu tinha alguns pólipos. Foram retirados, foram feitos exames e os pólipos eram benignos. A partir daí, como é a minha conduta? Quando eu devo fazer uma nova colonoscopia e continuar investigando esses pólipos? Essa colonoscopia vai depender do número de pólipos que foi retirado, do tamanho que esses pólipos tinham e da histologia, quer dizer... Nesse exame da célula mesmo, as né? As células, que tipo de... Se era pólipo adenomatoso, que é o mais benigno, se é o pólipo... Se é um adenoma tubuloviloso, se ele é viloso, se já tem uma displasia. Então, isso que o médico vai falar para o paciente definir quanto tempo. Se vai ser 5 anos, se vai ser 2 anos, se às vezes mesmo, se ele teve dúvida que foi... Porque às vezes o pólipo é tão grande que ele tem que ser tirado fatiado. Sim. E se ele é tirado fatiado, o risco dele não ser tirado integralmente existe. Então, às vezes, o médico vai querer fazer uma revisão daí a 3 meses. Então, o número, o tempo que ele vai repetir vai depender... De vários fatores aí, né? A gente falou aqui sobre esse rastreamento e dentre os fatores de risco, então, né, que vocês citaram, para algumas pessoas precisam rastrear antes, é exatamente essa história familiar. Existem outros fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de intestino? Existem. A história familiar é talvez o fator mais importante e mais fácil da população entender, que interfere diretamente na vida, né? Porque a gente tem aí a genética envolvida. Mas, além disso, a gente reconhece como fatores de risco os hábitos de vida que o paciente tem. Então, a gente tem aí o tabagismo, o etilismo pesado, a alimentação pobre em fibras, né? E com excesso de gorduras saturadas, excesso de carnes vermelhas. Sem fruta, sem legumes, sem verdura. E também as doenças inflamatórias do intestino. As doenças inflamatórias do intestino, algumas delas, a doença de Crohn principalmente e a retocolite ulcerativa, por si também aumentam o risco de câncer na família, tanto do paciente, né, principalmente, quanto de outros pacientes que podem desenvolver na família, porque a pessoa que tem um familiar com doença inflamatória também tem mais risco de ter doença inflamatória na sua vida. Então, isso vai perfazer assim, os principais fatores de risco que a gente tem para desenvolvimento. E o que a gente tem que focar muito, Márcia, é aquilo que a gente conversou no início. A maioria dos casos de câncer de intestino aparece em quem não tem nenhum caso na família e que não sente nada. Então, assim, não vamos ficar esperando sintoma para procurar o médico, não. 50 anos... E se não tem nenhum caso, 50 anos, procura o coloproctologista para ele avaliar, para ele estudar junto com você qual que é a melhor maneira de fazer a sua prevenção do câncer de intestino, mas não fique esperando e não se acha protegido porque não tem caso na família. Porque mais de 70% dos casos são os casos que a gente chama de caso índice. Não tinha nenhum e aí apareceu. Exatamente. Uma coisa que eu queria saber, pensando até em hábitos que vocês estavam comentando, algumas pessoas têm uma dificuldade crônica de ir ao banheiro, o intestino é sempre preso, o intestino, enfim, só funciona a partir de algum coadjuvante, seja medicamentoso, seja chá, enfim. E alguns são até irritativos e as pessoas acabam usando aquilo por um longo período, né? Alguns chás, pelo fato de ser chá, a pessoa acha, não tem problema, é um fitoterápico, mas às vezes pode até ser irritativo da parede do intestino. Isso de alguma forma pode acabar piorando um quadro e se transformando em doenças? Pode, porque o uso contínuo do laxativo vai desenvolver o que a gente chama de colo cartático. O que é isso?
é um cólico que depois de certo tempo ele só vai funcionar com laxativo, certo? E esses laxativos, tem muito desses laxativos que tem pigmentos também que vão impregnar no intestino. Então, a gente não sabe até que ponto aquela impregnação daquele pigmento vai fazer com que levar a desenvolver a gonoplasia. E, por outro lado, se a pessoa usa constantemente laxativo, ela vai acabar mascarando quadros que um tumor pode dar. Certo? Tá. Então, por exemplo, a alteração de hábito intestinal. Se a pessoa, ela constantemente, ela vai tomar laxativo, certo? Se depois ela começar a desenvolver, você não vai saber, certo? E tem um outro fato, as fezes ressecadas também, ela pode machucar o ânus, pode fazer com que tenha sangramento, vai mascarar um quadro. O paciente sempre vai falar, às vezes aquele sangramento não é porque machucou, é às vezes de uma lesão que está sangrando, mas ela já formou aquela ideia, que quando ela evacua do endurecido, vai machucar e pode sangrar. Então, realmente, o certo é fazer um estudo por que ela está ficando com essa constipação intestinal. Na grande maioria das vezes, é porque ela não está tendo um hábito adequado. De ingestão de fibras, de água, né? Água. De exercício. E de exercício físico também, né? Que ajuda essa motilidade. Porque o paciente chega e fala assim, não, a minha alimentação é ótima. Eu como verdura, eu como fruta. Aí você vai ver, qual a verdura? Uma folhinha de alface. Está se enganando. Certo? É importante, primeiro, acalmar, né, a população, porque existe um conceito meio disseminado de que a constipação é fator de risco para o câncer. A constipação em si não é fator de risco para o câncer. O problema é que, às vezes, o paciente constipado, ele tem outros fatores de risco e ele confunde uma coisa com a outra. Então, eu acho importante, igual a Lu falou, a doutora Luciana, que o paciente entenda que o hábito saudável de vida vai ajudar o intestino a funcionar e, como medida secundária, vai protegê-lo do câncer de intestino. Então, é importante que ele tome essas condutas, alimentos com bastante fibra. A fibra, com uma hidratação inadequada, ela não é suficiente, então a gente tem que associar. Até resseca ainda mais, né? E a atividade física também, que é muito importante. Ok, aí a pessoa fez todo esse rastreamento, acabou que fez o exame, fez a colonoscopia e realmente deu câncer, como a gente viu na nossa reportagem. Quais as opções de tratamento, doutora Cântia? Pois é, cada caso tem que ser individualizado, né? Mas o tratamento curativo para o câncer do intestino, seja ele do colo ou do reto, ele envolve a cirurgia. Depois da cirurgia, depois que se estuda aquela peça que foi tirada com cirurgia, resolve se tem que complementar com a quimioterapia, com a radioterapia, com a associação das duas individualmente. E às vezes nem é necessário, né? Como a gente viu na reportagem, no caso dele nem foi necessário. Exatamente. Quando a gente fala de um tumor restrito à parede do órgão, que são esses assim que não precisa da quimioterapia nem da radioterapia, a gente fala de uma possibilidade de cura de 90%. Se a gente pega tumores mais avançados, que já tem mais disseminação, esse índice vai cada vez diminuindo mais. Daí essa é a importância. E a partir do momento que fez a cirurgia, retirou e fez todo o tratamento, se for necessário, seja quimioterapia, radioterapia, essa condução próxima a vocês, coloproctologistas, de quem já teve câncer, como isso deve acontecer? É muito importante isso para você fazer um diagnóstico precoce se tiver alguma recidiva. E também prevenir outros pólipos que podem aparecer. Então, normalmente, você faz um segmento de 3 em 3 meses nos primeiros 2 anos e depois desses 2 anos, de 6 em 6 meses. E é importante controle até 5 anos. Depois de 5 anos, não quer dizer que a pessoa pode dar tchau e nunca mais aparecer. Não. Se ele é um paciente que teve câncer de intestino, ele já é um paciente de risco. Então, ele entra numa programação de fazer a colonoscopia de tanto em tanto tempo, normalmente de 3 em 3 anos. Tá certo. O nosso tempo aqui acabou, daqui a pouco a gente volta para responder várias perguntas que chegaram de casa. Se a sua não chegou, às vezes ainda dá tempo. Vai ligando para a gente, 3209-0119 ou envie e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Hoje estamos falando de câncer de intestino e o nosso intervalo é rápido, então fique por aí. Daqui a pouco a gente já está de volta.